Josué é o sexto livro do Novo Testamento. Josué, capítulo 1, versículo 1, né? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Guarda essa palavra, pessoal. Servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo. Quem está falando, hein? O próprio Deus a respeito dele. Deus via em Moisés um servo. Isso é importante, você vai entender na mensagem. Meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse povo, esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu faço um comentário que eu não fiz hoje ainda não, mas vou fazer agora. Mas já fiz em outras ocasiões. Tem muita gente que não fica zangado comigo, está na igreja, mas não passou o Jordão ainda. Como assim, pastor Jaime? Não passou as águas do batismo. O que era o Jordão? O Jordão era uma divisória, porque atrás estava o Egito. Na frente estava a terra prometida. A pessoa que diz que aceitou Jesus, mas não se batiza, porque diz que não precisa, não sei o quê, primeiro não está obedecendo uma ordenança do Senhor. Que Jesus disse: quem crer e for, batizar será salvo. O batismo é quando você deixa para trás, entenda bem, a velha natureza. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Sabe quem fumou? Foi o velho Jaime, tinha até o dedo amarelo. Nunca tomei uma pinga na minha vida. Quem tomou foi o velho Jaime, tomava muito. Aí nem era o velho Jaime, era o demônio que tem ali, né, que habitava. Entende? Então é importante você passar as águas do batismo, passar o Jordão. Mas o que é? Tu e todo este povo. O missionário R.R. Soares, ele conta quando ele aceitou Jesus, ele leu Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Ele começou a fazer uma lista e apresentar a Deus, lenda dos seus irmãos, tudo. E eu comecei a fazer isso e ampliar bem a lista. Eu, por exemplo, faço oração, aí eu cito, por exemplo, aí está meus filhos, né, pessoas mais próximas, eu cito também os meus irmãos também, que são próximos, né? Mas cito a casa deles, entendeu? Eu cito, por exemplo, quando eu cito a casa de uma irmã que já é falecida, mas ela tem a filha dela. Aí eu falo: Deus, abençoe a Beth. Beth é a filha dele, Elizabeth. O Carlos, que é o esposo dela, né? A Elisa, que é Elisa, aí já abençoou o namorado, que ela já está namorando, já abençoou o namorado também. E abençoe o Gabriel, são os filhos dela. Aí o que eu faço? Eu abençoo aí o outro irmão dela, que é a casa da Elisa, da minha irmã, né? Abençoo o Marcos, abençoe a Simone, abençoe o Samuel, que é o filho. E peço a Deus uma bênção para a família do marido dela, porque é um pessoal evangélico, que antes de nós aceitarmos a Jesus, eles já eram de Jesus. E certamente eles oraram por nós também. Então, não dá, tem nada de retribuir. Só estou falando assim que você tem que apresentar e fazer: Deus, eu quero que todos eles passem pelas águas do batismo. Mas do que passar é se converter mesmo, entenda bem? Então é necessário você passar as águas do batismo. Aí ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Isso é profundo. O ministério deles, pessoal, era físico. Eles tinham que colocar a planta dos pés. A Bíblia diz: o que você ligar na terra, está ligado no céu. Você desligar, está desligado. Eu costumo dizer assim: desliga a pessoa do inferno e liga ela com o céu. Começa então a fazer essa lista e apresentar a Deus. Não é só... o missionário faz uma brincadeira, que uma menininha, diz que ela fez uma oração assim: Jesus, abençoa eu, papai e a mamãe e mais ninguém. Não, quer dizer, amplia isso aí, coloca toda a família do pai e da mãe, família do filho. Quem é a família do filho? Às vezes seu filho é casado, é a família da nora. Agora você tem que orar por aquela família também, que entrou na família por causa da sua filha, né? Do seu filho, que é a nora. A filha é o genro, assim por não, o irmão é a cunhada. Orar, colocar toda a família. Você tem muitos aí para colocar em oração. Nosso versículo de hoje: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Duas coisas. Como é, pastor Jaime, que Deus foi com Moisés? Deus, o Senhor, foi o Senhor do Moisés. Tanto que ele disse: Moisés, meu servo. Então ele tem que ser Senhor e você tem que ser servo. Aí ele diz: olha só, eu serei para você como eu fui com Moisés. Como é que ele foi com Moisés? Vamos para o livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 15. Quando Moisés foi chamado, ele botou muitas desculpas. É como o profeta Jeremias. O Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança.
E o Moisés disse, eu sou pesado de boca, só até tenho dificuldade até para falar. Olha o que Deus vai falar para ele, capítulo 4, versículo 15. E tu lhe falarás, e porás as palavras, entenda bem, na sua boca, e eu serei com a tua boca. Basta para mim, basta para você. O que Deus falou para o Josué? Josué, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Quer dizer, eu fui o Senhor do Moisés, ele foi meu servo, e eu fui com a boca dele. O Josué entendeu isso. Josué estava numa batalha contra vários reis, e ele estava vencendo a batalha. Mas à noite estava chegando o dia, estava indo embora. Aí ele sabia que no outro dia a batalha seria árdua. Olha o que o Josué fez. Josué capítulo 10, versículo 12. Volta para o Josué, capítulo 10, versículo 12. Chega lá? Cheguei. Diz assim, então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmão, isso aqui é para nós, não é para você. O Josué não fez coisa, foi uma necessidade, e não foi coisa da criação da cabeça dele, foi uma inspiração, Deus deu. Por quê? Porque a noite estava chegando, e o dia, o que ele queria? Ele não entendia, porque hoje, qualquer pessoa, qualquer cientista disse, não, isso não pode acontecer, o tempo não para, não pode parar, se parar é um desastre, né? Mas o Ezequias pediu um sinal para o profeta Isaías, Deus deu um sinal, que não foi parar não, foi voltar 15 minutos. Foi profundo, voltou 15 minutos. Quer dizer, muita coisa. Mas por que é isso? Porque o Senhor Deus, ele transtorna a ciência dos sábios. A pessoa diz, isso não pode acontecer. Claro que não pode, por isso que é um milagre, exatamente, que não dá para explicar. Eu tenho falado para vocês, já pensou se nós trouxéssemos a Sara para os dias de hoje? Lembra que eu falei isso? Trazer a Sara para o que tem a Sara para hoje? A Sara, a mulher de Abraão. Vamos que ela vivesse hoje, chegasse no médico, doutor, estou grávida. Você está grávida, né? Quantos anos só tem? Só nasceu em que ano? Nasci em 1935. Tá bom. E vem cá, e seu marido, já tem marido? Claro, se eu estou grávida, que eu tenho marido, né? E qual a idade do seu marido? 99. Ele é de 25, vai fazer 100 anos ano que vem. E a senhora está grávida. Como é que a senhora está grávida? Como é que a senhora sabe? Eu fiz o teste de farmácia. Faz na sala no dia de hoje. Então, vamos fazer um exame de sangue. Fez, constata a gravidez. Vamos fazer uma ultrassonografia. Está lá o embrião. Ele chamou o professor dele. Não há. Senhora, quando foi a sua última visitação? Sei lá, tem tantos anos que eu nem lembro. Imagine, só para você entender. Quer dizer, ele deixaria isso, mas a Bíblia fala sobre isso. Por que Deus fala isso? Vamos para Isaías, capítulo 44. Isaías, o profeta, no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías 44, 25. Ele diz, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência dele. O médico está errado? Não, em pensar como ele está falando, não, é impossível, mas os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, transtorna a ciência deles. Eu contei o caso aqui hoje, eu já contei em outras ocasiões, de manhã eu não contei, uma senhora que o pai dela estava com o coração inchado, e o médico que reuniu a família disse, olha, qualquer hora vai ser óbito. Ela orou, um dia depois ela voltou, o próprio médico falou, olha, não sei o que houve, mas hoje o coração dele é do menino de 20 anos. Deus fez o sábio voltar atrás. Quer dizer, você tem que fazer o sábio voltar atrás. Você tem que fazer o sábio voltar atrás, o sábio retroceder. E como é que você? Orando. Deus confirma, aí vai o versículo seguinte. Deus confirma a palavra do seu servo. Olha o que diz o 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo. Amigo, isso é Deus falando com você. Deixe nada tirar sua atenção, não. Tá bom? Nós aqui temos um compromisso, ouvir a palavra de Deus, dar a palavra de Deus para vocês. Deixa não. Deixa nada impedido, não, porque essa hora é uma hora de um silêncio profundo aqui. A missionária diz, não pode ouvir nem a barba crescer.
né? É o momento disso aqui. Então, a pessoa precisa de prestar atenção nessa mensagem, que é importante. Deus quer confirmar, pastor Jaime, mas é Deus quem vai fazer, não tem explicações. É uma pessoa, entenda, um jovem que já entrou numa vida promíscua, devassa, já talvez fez até cirurgia. Ele é Deus. Entendeu? É um casal, o pastor deu um testemunho para nós, o pastor Ronico falou comigo, os pais deles eram separados há 25 anos, divorciados. Ele começou a orar pelos pais, eles casaram de novo. Moravam numa cidade, outro na outra. Deus reconciliou o casal. Os impossíveis, o que nós temos que fazer? Agora que vem. Aí nós vamos para o capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Qualquer coisa que se levantar, ele não vai prosperar. Tá, você, pastor Jaime, eu tenho uns pensamentos estranhos. Entra em oração, não vai prosperar, está amaldiçoado. Quando ele voltar, você está amaldiçoado já. Resistir ao diabo e ele já de vós. É a doença que não vai prosperar. Mas veja o final do versículo, que é forte. Esta é a herança de quem, pessoal? Dos servos do Senhor. Quer dizer, essa não é herança, entenda bem, essa não é herança de qualquer um. Aquela frase do Billy Graham, que eu citei a semana toda passada, já citei essa nas campanhas, né? O que o Billy Graham falou? O sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Você entendeu? Então, essa oração, esse privilégio de ter Deus confirmando a palavra, é do céu. Nós temos que aprender a ser servos. Talvez em algum setor da nossa vida não estamos sendo servos, nós temos que aprender. A pessoa fala mal, você fala, não, a Bíblia diz, bendizeus que vos maldizem, não fica falando mal de ninguém, mesmo que ela tenha falado mal de você. Ore por ela, porque nós temos que vigiar. Você veja, quando eu estou falando nós, eu também estou incluído. Quer dizer, nós temos que vigiar nisso em todo o tempo, mas tem mais. Aí nós vamos lá para frente para saber se nós somos servos. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Isso aqui é bem conhecido nosso, né? Romanos 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, vamos lá, pessoal, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Servo não é quem diz, eu sou servo, é quem obedece a palavra. O Simão Pedro, o apóstolo Pedro, ele se apresentava como servo, mas ele fazia tudo isso para obedecer. Veja o que ele falou na segunda carta de Pedro 1:1. Ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo. Quer dizer, antes de ser apóstolo, ele era servo. Mas o bom é quando é o próprio Deus falou. Você lembra que eu falei para você que Deus falou, Moisés, meu servo é morto. Deus falou isso para o diabo a respeito do Jó 1:8. O que ele falou a respeito de Jó 1:8? Ele disse, e disse o Senhor a Satanás, observate meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem é sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Meu Deus, é o próprio Deus que viu, e não esqueça, porque às vezes a pessoa tem uma aparência, não é verdade? Mas o interior só Deus sabe. Muita gente, o Senhor Deus falou, que é como um sepulcro caiado. Você vê lá o sepulcro, você vê lá a sepultura simples, toda quebrada, não sei o quê, vê aquele mausoléu todo bonito, dentro é tudo igual, mas tudo podridão lá dentro, não é verdade? Então, muita gente só está um sepulcro caiado. Não, nós temos que ser crentes verdadeiros. O Senhor Deus vê o interior, Deus não vê como vê, Ele viu o coração sincero de Deus, um coração temente. É isso que nós precisamos. Essas pessoas vão revolucionar. Deus não tem privilegiado, Deus tem servos que obedecem à palavra dEle, que passam a viver a palavra dEle. E olha o bonito que Jesus fala agora, o próprio Senhor Jesus fala. É João capítulo 12, versículo 26. E Jesus, o Senhor é muito lindo. 12, 26, ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também quem? O meu servo, e se alguém me servir, meu Pai, ora, isso é demais, hein? Vai ser honrado pelo próprio Deus, o próprio Deus vai te honrar, irmão. O próprio Deus vai te honrar. Nós precisamos de buscar isso, quer dizer, desejar isso, querer isso. Eu vou estar onde Ele está na palavra. Sou sempre na palavra. Aí Jesus vai falar mais ainda, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele vai te dar, mas não é servo, amigo. Lembra do homem que foi até Jesus? Porque o criado dele estava o quê?
violentamente atormentado e paralítico, mas era um servo de estima, porque ele sendo capitão, foi procurar ajuda pelo seu criado. Tem gente que nem se interessa por isso. Gente que aqui está doente, põe outro no lugar dele. Morreu, põe outro. Substitui, não é verdade? É o pessoal que diz que às vezes eu viúva, viu a chora 1 mês, 2 meses, 3 meses, esqueceu. Né? Volta para a vida. Não sei o que, não estou dizendo que é errado, não. Irmão. Tem direito, entendeu? Só estou dizendo para você que o Senhor Jesus, ele vai ter uma estima por você. Aí ele vai falar no 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Pega a mensagem de hoje, essa é a palavra. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. A guerra é combate, é oração de combate. Fiquem de pé, por favor. Oração de mandar o mal embora, mas aí está a mensagem. Jesus, eu quero ter servo. Antes de orar pela família, ora por você. Jesus, me ensina, me ajude a ser teu servo. Me perdoa onde eu não tenho obedecido a tua palavra. Onde eu não tenho sido um servo, o Senhor me perdoe, Ele vai te perdoar. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no seu coração que Jesus venceu o inferno e a morte. E diga para Ele, me salva, Ele vai te salvar. E se você já tem a salvação, fala, não deixe de me perder. Fecha os olhos, Pai. Nós chegamos hoje, Senhor, a 5ª oração de hoje. Oração pela família. Outras orações foram feitas, mas no rádio, aqui na igreja. Mas essa oração, Deus, é especial. É a oração da vida eterna, da salvação. Se você ainda não tem a salvação, peça. A vida passa rápido aqui. A vida é como um vapor, como uma fumaça, como uma nuvem. Você olha para uma nuvem, você vê até um animal às vezes lá. Depois você olha de novo, não tem mais, já foi embora. Assim é a vida do homem. Um dia desse nós vamos embora. Aceite a salvação, aceite Jesus. Se você não é batizado, Jesus, me ajude a ser batizado. Eu quero ser batizado. Eu quero ser salvo, Jesus. Fale para Ele. E se você já tem a salvação, diga para Ele, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, Jesus, onde eu tenho errado, o Senhor tem misericórdia de mim. Ele vai ter misericórdia de você. Ele perdoa todos os seus pecados. Ele é misericordioso. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia da vida eterna. E também quando você estiver orando, a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai perdoe também os vossos pecados. O que é perdoar? É liberar o perdão. A pessoa só vai se perdoar se ela se arrepender, mas você libera. Você não morre com o pecado da pessoa. De Jesus, eu perdoo todas as pessoas que me ofenderam, que elas se arrependam para ter o perdão, porque não vai ficar comigo. Agora, Senhor Jesus, estenda as tuas mãos para esta casa. Jesus, estenda as tuas mãos para essa família e opere, Deus. E mostra-te, Senhor, e manifesta-te com a tua grandeza, manifesta-te com o teu grande amor. Eu uno a minha fé com a fé de todos eles. Eu levanto a minha voz agora. Eu digo, Satanás, solte essa pessoa agora. Solte essa família agora. Demônio que está na vida conjugal. Sai, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade. Demônio que faz o homem trair a mulher trair o marido. Demônio que foi pago, foi mandado por uma obra de bruxaria, feitiçaria, magia negra. Enfeitiçou o marido, enfeitiçou a mulher, virou a cabeça dele, virou a cabeça dela. Entrou no filho, na filha, no genro, na nora, entrou no irmão, na irmã, entrou no cunhado, na cunhada. Você vai sair dessa casa agora. Você vai sair dessa família agora. No poder que há no nome de Jesus, sai. Vamos, demônio, você está lá naquela casa, colocando pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Demônio que semeia contenta, semeia discórdia. Toda maldição que está nessa casa é o demônio que prende uma pessoa na bebida, que prende uma pessoa nas drogas, que prende uma pessoa na prostituição. Saia agora. Em o nome de Jesus, toda obra feita para destruir a família desta pessoa é o pai contra o filho contra o pai. É uma briga sem fim dentro desse lar, mas demônio acabou para você. Você foi descoberto agora e você não vai aguentar o fogo de Deus que está descendo para te consumir, para queimar, para destruir agora. E aonde você estiver com este mal, pula para fora agora, vai se estremecendo. Foi uma obra de macumbaria que fizeram há muito tempo atrás e até hoje reverbera nesta vida, mas agora é o dia do basta. Essa macumba não pode mais e você vai ter que pegar o teu mal, essa aliança demoníaca
demoníaca está sendo quebrada agora nesta casa. Poder de Deus vai passando, vai na casa dela, na casa dele, e aonde houver o mal, este mal não vai aguentar, vai se estremecer, vai pular para fora, vai pulando para fora agora. Poder do Senhor passa queimando, 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 queimando toda obra feita, seja no portão do cemitério, lá na boca de uma gruta, aonde estiver a obra feita, vai ter que sair, está sendo aniquilado agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Sai daí, praga do inferno, você trancou o caminho desta pessoa, o herê do inferno, desapareça, sai daí agora. Na autoridade desse nome, no poder do nome de Jesus, espírito da morte, demônio do câncer, da pressão alta, do infarto, do derrame, da isquemia, da aneurisma, da trombose, nós exigimos, nós ordenamos, solta aquela pessoa que está com demência, que está com Alzheimer, solte o homem que está com Alzheimer, o senhor, aquela senhora, o jovem que está com uma depressão, que não sai mais de casa, que perdeu a alegria de viver, perdeu a vontade de viver, sai agora, e sai o demônio do desemprego, sai o demônio das dívidas, o demônio da amarração financeira, todo mal que entrou nesta casa, todo mal que entrou nesta família, vai embora, em nome de Jesus.